Algum dia eles serão enterrados juntos, e eles serão enterrados lado a lado. Para alguns será luto, para outros será um alívio, mas é morte para Bonnie e Clyde. E é justamente deles que a gente vai falar hoje. Bonnie e Clyde, um dos casais mais famosos no mundo do crime. Bonnie Elizabeth Parker nasceu no dia 1º de outubro de 1910, no Texas. Ela sempre foi uma garota inteligente e extravagante, ela era muito boa com as palavras e por isso ela era ótima em escrever poemas, ela adorava escrever poemas. Além disso, quando ela ainda era criança, ela ganhou um concurso de soletrar da sua cidade. Concurso de soletrar é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Você já deve ter visto isso em filmes ou em séries e afins. Na vida adulta dela, ela escreveu uma coleção de 10 poemas chamado Poesias do Outro Lado, enquanto ela estava presa em 1933 por causa de um assalto que deu errado numa loja de ferragens. Entre os poemas estava a história de Bonnie e Clyde, que foi da onde eu tirei essa citação no começo do vídeo. A sua coleção de poemas contava a história de uma garota que foi atraída para a vida do crime pelo namorado, apesar de muitas pessoas pensarem que a Bonnie que influenciava o Clyde, parecia que era o contrário, porque os poemas diziam que na verdade era o Clyde que influenciava a Bonnie. No fim, os dois estavam presos tava todo mundo ali no mesmo barco. A Bonnie era descrita como uma garota bonita, de cabelos loiros e avermelhados e cacheados, com uma estatura baixa de 1,46 m de altura. Ela era muito baixinha, meu Deus do céu. Eu tenho 1,63 e eu já sou baixinha. Então, ela era muito mais baixinha. E ele também era muito baixinho. Ele tinha 1,63, ou seja, ele tinha a minha altura e ela era mais baixa do que ele. E ela tinha um rostinho de boneca muito gracioso, que não demorou muito pra alguém se apaixonar por ela. E quando ela tinha apenas 16 anos, ela se casou com um rapaz chamado Roy, que também tinha 16 anos, né? Eles se casaram em 1926 e o casamento durou até 1929. Na verdade, um site diz que que ela foi presa e por esse motivo eles não se viam mais e por isso ela terminou o casamento. E outro site diz que ela conseguiu um emprego como garçonete e acabou se afastando dele, mas não diz o motivo exato para isso ter acontecido. Porém, os dois sites afirmam que o casamento terminou em 1929. Um ano depois, em 1930, foi quando ela finalmente conheceu o Clyde Barrow. No dia em que a Bonnie foi morta, ela ainda usava aliança de casamento com o Roy e os dois nunca chegaram a se divorciar de verdade. Clyde Barrow nasceu no dia 24 de março de 1909, também no Texas. Ele era o 6º filho de uma família que se mudou do campo para a cidade na esperança de uma situação melhor. O Clyde foi preso quando ele ainda era novo, depois de roubar um carro alugado. Ele tinha alugado o carro por 12 horas para tentar impressionar a sua namorada da época. Não há registro se isso deu certo ou não, mas ele acabou sendo preso quando ele não devolveu o carro, então eu imagino que não tenha dado muito certo. O Clyde foi preso algumas outras vezes, antes e depois de ter conhecido a Bonnie. Durante o tempo que ele estava preso, eles trocavam cartas e algumas dessas cartas foram divulgadas depois da morte dos dois. Eu peguei alguns trechos, na verdade eu peguei dois trechos de uma carta que eu consegui achar, mas já ajuda, na verdade. A Bonnie escreveu pro Clyde: "Estou triste e só. Te quero mais do que a minha própria vida. Se você ficar mais tempo preso, vou ficar tão louca quanto uma rata no manicômio." E aí o Clyde responde pra Bonnie numa carta não datada: "Minha linda e doce esposa, também me sinto terrivelmente triste e só. Como vai o trabalho? Algum bêbado passou dos limites com você? Se acontecer, anote os nomes, porque eu não vou passar o resto da minha vida neste casebre." É muito Romeu e Julieta do tráfico, né? O tráfico não, né? Porque eles não mexiam com drogas, até não sabemos. Mas é muito Romeu e Julieta do crime. Enfim, muito fofos. Mentira. Não sei. Minha opinião é muito dividida nesse caso. Ainda sob a prisão do Clyde, um dos detentos que conheceu o Clyde na prisão disse que um outro detento chamado Ed Crowder abusava sexualmente do Clyde. Ele dizia que pegava o garotinho Barrow, que era como ele chamava o Clyde. Um tempo depois, o Ed foi encontrado morto, com a cabeça aberta por uma chave de fenda. A Bonnie e o Clyde, eles faziam parte da gangue Barrow, que cometeram diversos crimes e delitos. Alguns pequenos, outros extravagantes. Eles matavam policiais, xerifes e
muitas outras pessoas. Quem aparecesse na frente deles e fosse um problema, eles metiam bala, matavam. Apesar da Bonnie e do Clyde serem os mais conhecidos, a gangue tinha um número notório de pessoas que foi diminuído com o passar dos anos por causa de prisões e mortes. Eles eram conhecidos como ladrões de bancos, mas a maioria dos assaltos aconteciam em postos de gasolinas ou eram roubos de carros. Eles também libertavam criminosos que consequentemente se tornavam membros da gangue ou já eram membros da gangue e por isso que eles eram soltos por ele. A gangue ficou muito conhecida depois de um tiroteio que aconteceu por causa de uma festa que eles estavam fazendo e essa festa acabou chamando a atenção da polícia. Alguns conseguiram fugir, entre eles a Bonnie e o Clyde, porém muitos pertences ficaram para trás durante o tiroteio, incluindo o arsenal de armas, a certidão de nascimento de um dos membros da gangue, um caderno de poesias da Bonnie e uma câmera fotográfica com fotos ainda não reveladas, e essas fotos eram as famosas fotos do casal, como por exemplo a Bonnie com uma perna apoiada no carro, a arma na cintura e um charuto na boca. Inclusive, uma curiosidade, a Bonnie não fumava charutos, ela só usou aquele charuto pra uma foto. Eles adoravam posar para fotos, a Bonnie e o Clyde. Mas ela fumava muito cigarro. Eles dois fumavam muito cigarro. Então muitas pessoas acreditavam que muitas pessoas... Eu acreditava que ela fumava charuto, mas na verdade ela fumava muito cigarro. Fica aí essa informação super aleatória caso acrescente alguma coisa na sua vida. Enfim, essas fotos foram publicadas no jornal e a gangue ganhou uma fama surreal na época. Eles eram tratados como estrelas do cinema ou pessoas super revolucionárias contra o Estado, super... sei lá, as pessoas eram doidas nos Estados Unidos, elas ainda são. O problema dessa fama era que ficava cada vez mais difícil de encontrar lugar para se esconder, por isso eles passavam a maior parte do tempo dormindo na beira da estrada ou viajando de carro de um canto para outro. Em uma dessas viagens de carro, o Clyde estava dirigindo em alta velocidade no escuro e não viu um sinal de alerta de uma ponte de construção e acabou batendo o carro, que capotou e espalhou gasolina e ácido de bateria que fizeram o carro pegar fogo. O Clyde e o Jones, que era um membro da gangue que também estava no carro, eles conseguiram sair muito machucados, mas a Bonnie ficou presa no banco de trás, ainda consciente. Ela ficou gritando desesperada, dizendo que se eles não conseguissem tirá-la do carro, era pra matá-la antes que o carro explodisse com ela dentro. Com a ajuda de 2 fazendeiros, o Clyde e o Jones conseguiram tirar a Bonnie do carro, porém ela teve queimadura de 3º grau na perna e perdeu quase completamente o movimento. Em algumas outras fugas, ela tinha que pular numa perna só ou o Clyde tinha que carregá-la no colo. Em 1934, a polícia texana entregou as investigações sobre a gangue a um ex-ranger. Ranger é uma elite do exército dos Estados Unidos. E esse Ranger se chamava Frank Hammer, de 51 anos de idade. O plano de Frank era fazer um dos cúmplices da gangue trair o casal e passar alguma informação que fosse útil para a polícia. O escolhido foi Henry Methvin, que aceitou o acordo de ter todos os seus crimes contra o estado do Texas perdoado em troca de informações sobre Clyde e Bonnie. Henry disse à polícia que eles faziam viagens frequentes entre o centro e a casa da família Methvin, em Louisiana. A partir dessa informação, o capitão Frank armou uma emboscada para o casal. A polícia cercou o caminho por 2 dias até que Bonnie e Clyde finalmente passassem por lá. Isso aconteceu no dia 23 de maio de 1934. 5 policiais interceptaram o carro do pai de Henry, que estava na frente dos dois. Clyde e Bonnie vinham logo atrás. Ela comia um sanduíche e ele estava dirigindo descalço. Eles não pareciam nada com assassinos e criminosos cruéis que eles eram. Dentro do carro, eles levavam 4 espingardas, uma pistola e uma caixa com 10 a 12 armas diferentes. Eles não pareciam criminosos, mas, o carro mostrava que eles eram muito doidão. Quando eles viram o carro do pai do Henry parado na frente, eles também pararam e foi nesse momento que a polícia começou a atirar no carro deles. Uma das balas acertou o Clyde na cabeça e ele morreu instantaneamente. Quando ele ficou inconsciente, o carro começou a andar sozinho e a polícia achou que fosse a Bonnie tentando escapar. Quando eles chegaram no carro, ela estava gritando horrorizada, mas ela não estava tentando fugir porque ela só estava em choque com o que tinha acabado de acontecer. O Frank deu 2 tiros a queima-roupa e matou a Bonnie às 9h04 da manhã, que foi quando a operação acabou. Ele disse que odiava matar uma mulher daquele jeito, mas ou ela morreria ou eles acabariam morrendo, porque ela com certeza pegaria a arma e meteria tiro em todo mundo ali, porque eles eram muito loucos.
Segundo o livro Go Down Together, uma pessoa na cena do crime tentou cortar a orelha do Clyde, que já estava morto, por sinal, pra levar de lembrancinha pra casa. E outra pessoa tentou cortar o dedo dele, que estava no gatilho da arma, mas a polícia conseguiu impedir antes que isso acontecesse. Uma mulher no meio da multidão que tava ali pra ver o que tava acontecendo, porque, né? A polícia tinha acabado de balear um carro, então as pessoas eram... elas ainda são muito curiosas, então se juntou uma multidão muito grande ali. Quando viram que era o Bonnie e a Clyde, mais ainda juntou uma galera. E esta mulher, ela cortou um pedaço do vestido ensanguentado da Bonnie e também uma mecha de cabelo ensanguentada. Pois é, as pessoas, elas são doidas. Elas eram doidas, elas ainda são doidas. Americano é tudo doido. Na verdade, pessoas são doidas. O famoso carro do casal, o Ford V8, está atualmente exibido no lobby de um cassino chamado Whiskey Patch and Prim, que fica em Nevada, uma pequena cidade turística na fronteira da Califórnia, muito próxima ao sul de Las Vegas. O juiz, na época, ele queria que o carro fosse devolvido ao dono, mas o dono acabou vendendo para outra pessoa que acabou nesse cassino. O carro foi sendo vendido e acabou sendo... acabou nesse cassino aí. Só que o carro ainda tem a marca das balas e provavelmente ainda tem o sangue do casal seco no banco da frente. Bonnie e Clyde foram enterrados separados, apesar do desejo dos dois de serem enterrados juntos, como dizia o poema da Bonnie. Clyde foi enterrado ao lado do seu irmão e na sua lápide está escrito: "Se foi, mas não será esquecido", em uma tradução livre. Já a Bonnie foi enterrada pela mãe dela em um cemitério em Dallas. Tem livros sobre o casal, alguns romantizam a vida que eles levavam e outros mostram a verdade nua e crua do casal, mostrando que a Bonnie era uma mulher doentia e doida. No começo, enquanto eu lia a história deles, tinham duas partes de mim. Uma parte achava os dois muito fofinhos, porque é uma história de amor muito louca. É uma história de amor? É, mas ela é muito louca. E a outra parte... Eles eram assassinos e cruéis mas era um romance tóxico, né? Usamos essa linguagem. Era um romance tóxico, então é uma coisa triste. É uma história, é um Romeu e Julieta, só que muito underground, assim, porque não teve suicídio, mas teve muito homicídio. Em Romeu e Julieta também tem homicídio, né? Enfim, eu preciso ler Romeu e Julieta de novo. Tem também um filme bem famoso sobre o casal. Eu não assisti, porque eu não assisti porque eu não gosto de filme antigo. Eu tenho esse... com filme antigo. Mas eu acho que vale a pena assistir. Eu falo isso falando pra mim mesma e pra você também. Vale a pena assistir porque eu tava lendo... Eu não assisti, mas eu li sobre o filme. E eles meio que eternizaram esse casal. E por isso que tem essa fama tão romântica nessa história. Então, eles criaram... Esse filme transformou Bonnie e Clyde em figuras famosas e conhecidas, apesar de que na época eles já eram conhecidas, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Assista o filme, eu também vou assistir, e aí a gente banca o hipster cult, tipo, eu assisti Bonnie e Clyde. Mentira, ninguém dá a mínima. Deixa eu continuar aqui. A história da gangue em si tem bem mais detalhes e bem outros... Nossa, tem muito mais coisas sobre essa gangue. E também tem outros personagens que fizeram parte dessa história, dessa gangue. Mas eu quis focar mais no casal principal, porque senão eu ia fazer um TCC enorme. Tá, exagerei. Seria um texto muito grande sobre a gangue em si. Eles fizeram várias coisas, eles mataram várias pessoas e eu resumi, eu não especifiquei o que eles fizeram e aonde eles fizeram, apesar de ter na internet. Então, se você tem mais interesse, o link vai estar aqui na descrição. E aí você lê sobre a gangue, você vê o que você quiser aí. Hoje eu só quis falar sobre o casal que chamou a minha atenção. Como eu disse, como sempre, as referências vão estar na descrição, caso você queira saber mais. Assim como o nome dos livros que eu consegui achar, eu vou colocar na descrição pra vocês. Eu também vou deixar o PDF com 2 poemas da Bonnie na descrição, caso você queira ler. E foi da onde eu tirei o trecho no começo do vídeo, que nem eu já tinha falado. Tá em inglês, né? Já tô avisando, está em inglês, então... Mas nada que não seja difícil de traduzir na internet e ver. Vale a pena. É bem escrito, é bem bonitinho. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Não tenho mais nada pra falar, não. Bom, é isso. Se você viu até aqui, um beijinho no seu coraçãozinho. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua atenção. Até o próximo vídeo, quando eu tiver a fim de fazer um próximo. Tchau. Tchau, não vou ficar falando muita bosta. Tchau.